Sabe aquela história de que o feitiço pode virar contra o feiticeiro? Pois é. E se a maior proteção de uma empresa fosse, na verdade, a sua maior armadilha? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desvendar os perigos bem reais do chamado compliance de papel. Aquele programa de integridade que no papel é lindo, mas que na prática, bom, ele pode acabar criando as provas que vão levar a empresa direto para o banco dos réus. Vamos entender como é que isso acontece. Antes de mais nada, vamos alinhar os ponteiros. O que é esse tal de compliance de papel ou de prateleira? Imagina aquele manual de conduta super bem feito, capa dura, que fica lá na estante pegando poeira. Existe para mostrar, para cumprir uma formalidade, mas no dia a dia, ninguém nem lembra que ele existe. É um programa sem vida, sem aplicação real. E aqui que a coisa fica interessante, né? Chega a ser um paradoxo. Como é que uma ferramenta que foi criada justamente para proteger a empresa, para evitar problemas legais e de imagem, se transforma na sua maior fraqueza? Parece não fazer sentido, mas é exatamente o que acontece quando o compliance é só fachada. Vamos entrar no nosso primeiro ponto, que é talvez o mais chocante. É um momento em que a empresa, sem perceber, começa a produzir provas contra si mesma. E o próprio programa de compliance vira ferramenta para medir a sua falha. Pensa só, quando uma empresa escreve um código de conduta, ela está basicamente dizendo para o mundo, olha, este é o nosso padrão do que é certo. Ela mesma define a regra do jogo. Agora, se a própria empresa ignora essas regras que ela criou, não precisa de um promotor para acusar. O programa vira, literalmente, a régua que a justiça vai usar para medir o tamanho da negligência. E o ponto central é este aqui. Ter as normas no papel e não fiscalizar não é uma atitude neutra. Muito pelo contrário. É uma ação que gera uma prova clara de omissão. Na prática, é como se a empresa assinasse um documento dizendo a gente sabe o que é o correto a se fazer, mas escolhemos não fazer. É muito sério. E o buraco é ainda mais embaixo, porque os tribunais podem olhar para um programa de fachada e interpretar aquilo não só como ineficaz, mas como uma tentativa de enganar mesmo, de criar uma cortina de fumaça. E isso é visto como má-fé, um fator que pode, aumentar e muito as multas e as indenizações. Mas os riscos não são só lá fora, nos tribunais. Talvez o dano mais silencioso e até mais profundo aconteça do lado de dentro. É a destruição da confiança e da cultura da empresa. Vamos ver como esse castelo de cartas desmorona. O primeiro sintoma é uma ilusão perigosíssima que começa lá no topo. A diretoria olha, vê o programa no papel, o documento existe e pronto. Acredita que os riscos estão controlados. Só que essa falsa sensação de segurança é um ponto cego gigantesco e impede a liderança de enxergar os problemas reais que estão borbulhando bem debaixo da superfície. O resultado disso é um efeito dominó que varre a cultura da empresa. A sequência é quase sempre a mesma. Primeiro, as pessoas percebem que o programa é só para inglês ver. Segundo, a confiança no sistema vai para o ralo. E o terceiro passo é o mais crítico. As denúncias param. Ninguém vai se dar ao trabalho se não acredita que algo vai acontecer. E no final, a empresa fica cega para os riscos que estão crescendo ali dentro. Cega para o quê, exatamente? Para os riscos mais complicados de se ver, os riscos psicossociais. Estamos falando de assédio moral, sexual, discriminação, tudo aquilo que se multiplica no silêncio. Sem um canal de denúncias que as pessoas confiem e usem, a empresa simplesmente não tem como saber que isso está acontecendo. E vale lembrar que gerenciar esses riscos não é uma gentileza, viu? É lei. A norma regulamentadora número 1, a NR1, deixa isso bem claro. A gestão de todos os riscos ocupacionais, e isso inclui os psicossociais, tem que ser feita de forma contínua e documentada. Ignorar isso não é só má gestão, é descumprir a legislação. Com a cultura interna em frangalhos, é só uma questão de tempo até o problema vazar. Porque o que acontece dentro da empresa raramente fica só lá dentro. E é aí que a falha interna vira escândalo público. E a conta, mais cedo ou mais tarde, sempre chega. A conexão é direta, não tem como escapar. A perda de confiança interna vira processo judicial. A cegueira para os riscos de dentro vira um dano terrível para a reputação da marca lá fora. E os conflitos que não foram resolvidos internamente explodem em forma de multas e indenizações pesadas. Uma coisa leva diretamente à outra. E quando a gente fala do impacto financeiro, a imagem aqui ajuda a entender o tamanho do problema. Essa primeira barra seria uma indenização base normal. A segunda, que é bem maior, mostra como esse valor pode disparar quando o juiz entende que o programa de compliance era uma farsa, que houve má-fé. O custo de manter essa ficção é altíssimo.
Então, a grande lição aqui é que a ideia de que o que acontece aqui dentro fica aqui dentro é uma ilusão. Problemas internos não resolvidos, eles fermentam, eles crescem e uma hora eles transbordam. E aí viram crises públicas que podem manchar a marca para sempre. Ok, diante de tudo esse cenário, o que fazer então? A resposta está em entender o que a lei e a justiça esperam de verdade de um programa de integridade. E a palavra-chave aqui é uma só: efetividade. A legislação mais nova, como a Lei 14.457 ou o Decreto 11.129, não deixa espaço para dúvida. A lei não pede só para ter um programa, ela exige mecanismos de integridade que sejam aplicados de fato, ou seja, que funcionem na vida real. Acabou a era do faz de conta. E aqui vem a parte boa da história. Do mesmo jeito que um programa de mentira é punido com mais rigor, um programa real que funciona é valorizado. Conseguir demonstrar que a empresa leva o compliance a sério, que investiga o que precisa ser investigado e que aplica as próprias regras, essa é a melhor forma de provar boa-fé. E, claro, de conseguir reduzir ou até evitar as punições. E isso tudo nos traz para uma reflexão final. Quando uma empresa olha para o seu programa de integridade, a pergunta que precisa ser feita é: ele é um escudo que protege de verdade a organização e as pessoas? Ou será que ele é só um espelho que está ali apenas refletindo a própria negligência e os riscos que a empresa decidiu ignorar? A resposta para essa pergunta, bom, ela define tudo.